Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa e a gente está aqui nesse lugar lindo para falar com vocês de um tema que eu acho que interessa a todo mundo. Porque eu acho que todo mundo gosta de dinheiro, né? Todo mundo precisa de dinheiro para viver. E o nosso tema de hoje é: quando que o dinheiro te traz paz e deixa de ser um problema? É possível isso? O dinheiro deixar de ser um problema, de trazer paz, liberdade, coisas boas? E a gente está aqui com a Edna. A Edna é educadora financeira, já trabalha com dinheiro há muitos anos, é muita autoridade no assunto para falar sobre isso. E a gente vai bater um papo aqui, falar o que ela tem de experiência, o que ela tem de informação para passar para a gente transformar essa ferramenta, né, que é o dinheiro, uma coisa que traz paz para a gente, né, que traz liberdade, que traz coisas boas. E quando a gente falar nisso, a gente pensar em coisas boas e não pensar em problemas. Será que isso é possível? A Edna vai falar isso para a gente. Então, se você quiser saber como fazer com que o dinheiro te traga paz, liberdade, coisas boas, bons pensamentos, fica até o final dessa entrevista que você não vai se arrepender. Porque, Edna, só 3 pode. Então vamos lá, Edna, para a primeira pergunta, que tá todo mundo, acho que ansioso para saber. Porque assim, como eu falei, você já tem uma experiência, você trabalhou em bancos, né, muito tempo. Você já trabalhou com dinheiro ali, né, com instituições financeiras, e o que isso, né, esse trabalho, né, de muitos anos, que isso trouxe de experiência para você, que traz para você uma qualidade de vida melhor em relação ao dinheiro? Trabalhar anos no banco me trouxe muita experiência sobre o mercado financeiro, como o dinheiro circula, como o crédito funciona. Mas essas coisas técnicas, né? Sinceramente, isso por si só, entender o mercado financeiro, ele não traz essa qualidade de vida. Esse conhecimento por si só não traz a qualidade de vida. O que realmente fez a diferença foi quando eu comecei a olhar para o dinheiro de uma forma mais pessoal, mais emocional mesmo. Né? Eu vejo que hoje, assim, é o que pega mesmo, né? A questão do emocional, do impulso. Muita gente compra por impulso, compulsão, né? Exatamente. Então, quando eu comecei a olhar para o dinheiro dessa forma mais pessoal e eu vi que não é só sobre números, que é sobre comportamentos, é sobre hábitos, é sobre escolhas. Aí começou a fazer mais sentido. Hoje eu lido melhor com o dinheiro quando eu passei a juntar o conhecimento técnico com esse lado mais humano mesmo. Isso me trouxe mais leveza, isso me trouxe mais clareza. Eu acho que essa palavra clareza, ela faz toda uma diferença para que a gente tenha menos culpa em relação a esse lidar com o dinheiro e tenha mais leveza mesmo nessa questão de lidar com o dinheiro. Então, quando eu juntei esses dois conhecimentos, o conhecimento técnico mais esse lado humano, aí sim começou a fazer diferença na qualidade de vida. Perfeito, então, assim, eu acho que é exatamente isso. A gente chega no momento da vida da gente que a gente tem que fazer essa união, né? De juntar o conhecimento, a técnica de saber qual aplicativo você vai usar, qual forma que você vai organizar, mas também de usar o feeling, né? De usar aquela parte que você falou de comportamento, de conhecimento das emoções. Exatamente. Essa questão comportamental, ela faz muita diferença. É como a gente aprendeu a lidar com o dinheiro. O bom é que dá para mudar, né? Se a pessoa tiver realmente empenhada em querer mudar, porque essa questão do impulso é uma das coisas que realmente atrapalha, né? As compras por impulso, a pessoa querer comprar na hora sem pensar, na verdade, se ela pode comprar, se ela realmente precisa daquilo. Então, é um comportamento. E isso pode ser reaprendido, desde que a pessoa queira.
né? É muito importante o que você falou, desde que a pessoa queira. Edna, e você como educadora financeira, você tem muito atendimento, e você já conviveu com muitas pessoas também no banco, quando você trabalhava no banco, né? Qual é o comportamento das pessoas que mais te chamou a atenção, que tem problema com dinheiro? Por exemplo, assim, a pessoa lá, a Maria, né? Aquela pessoa vive com problema de dinheiro. Qual que é o comportamento que está associado a essas pessoas? Então, tem vários comportamentos que a gente vê se repetindo. O mais comum, que é o que a gente comentou há pouco, é em relação ao impulso, que a pessoa quer comprar na hora, sem pensar se ela realmente precisa daquilo e se ela pode comprar. Um outro comportamento é o medo de olhar para a conta, o medo de abrir o aplicativo, o medo de olhar para o extrato e fazer de conta que está tudo bem, né? Uma outra coisa também é o lado emocional. Muitas pessoas acabam gastando para compensar alguma frustração, alguma insegurança, e aí ela entra num ciclo complicado. O pior é que, assim, essa sensação boa ali do momento da compra, ela passa, é muito rápido, mas o problema só vai se agravando, né, se a pessoa persistir nessa questão de tá insegura, tá frustrada, vai lá e faz mais uma compra, tal. Então tem toda essa questão emocional. Edna, e uma coisa que eu percebo também é a indústria, ela tá preparada para isso, né? Por exemplo, assim, eu ia comprar um microfone, né? Eu entrei no aplicativo, e o aplicativo, né, esses aplicativos novos, não vou falar nem o nome aqui, ele me deu tanto desconto, tantas coisas para outras coisas, assim, que ele tava condicionando uma compra para eu comprar um valor X. Então ele me deu desconto em outras coisas, assim, a própria indústria, então a gente tá com o emocional bom, também a gente tá esperto para ver como que a indústria funciona também. Porque às vezes, assim, a gente entra no aplicativo e muitas vezes a gente compra aplicativo de comida, aplicativo de comprar coisas em geral, e a gente não presta atenção de que existe, não é questão de manipulação, nada, não, mas assim, é entender como a máquina funciona, né? Exato. De que às vezes muitas indústrias, elas funcionam com descontos para você comprar mais. Então, assim, para você estar atento a isso e não comprar impulsivamente também, nesse sentido de saber como funciona também a indústria, né? Exatamente. Tanto que você citou quando vai comprar alguma coisa na internet. E na maioria das vezes que você vai comprar, para não dizer todas, tá lá, quem comprou isso também comprou tal coisa. Então, se você se deixa levar, e aí você vai vendo, puxa, isso aqui é legal também, né? Olha, só vai aumentar tanto. Ou, se você comprar X valor, você tem frete grátis. Então, faz parte do marketing das indústrias. Elas querem vender. Né? Não é errado, não estou falando isso que é errado. Mas a gente ficar atento a isso. Exatamente. O que eu sempre falo para os meus clientes, principalmente aqueles que a gente faz o atendimento e aí eles têm que seguir a vida deles. Olha, sempre que você for comprar, pense, isso é um desejo ou é uma necessidade? Né? É um desejo ou é uma necessidade? Se é uma necessidade, ótimo, é uma necessidade. Se é um desejo, eu posso comprar? E aí, são decisões que cada um tem que ir tomando todos os dias na vida, né? É hábito de comportamento, né? Exatamente. Daqui, mas... como eu já te disse numa conversa já antes, né, que a gente já conversou sobre isso, nos meus livros, tanto no primeiro livro, tanto no segundo livro agora que eu vou lançar esse ano, eu toco no assunto da questão do dinheiro, porque sempre foi uma questão que sempre teve em pauta para mim, né, da educação da educação financeira e tal, né. E eu uso esses temas dentro do livro falando da questão do valor, né, da gente entender nosso valor como ser humano, aprender assim a lidar com o dinheiro, mas não associar o nosso valor ao dinheiro, que a gente tem valor independente da quantidade de dinheiro que a gente tem, né, é uma pauta que eu gosto muito. E eu queria saber de você, como que você acha que o seu trabalho enquanto educadora financeira pode ajudar as pessoas nessa função, né, de não associar o valor ao dinheiro, as questões emocionais, falar assim, eu não tenho dinheiro, eu sou um fracassado, eu não tenho dinheiro, eu não tenho valor. Como que você acha que o seu trabalho pode ajudar nisso? Menina, essa é uma pergunta ótima, porque eu vejo isso todos os dias no meu trabalho. Quando a pessoa ela está
com dívidas ou desorganizada financeiramente, ela carrega uma culpa enorme. Ela se sente um fracasso e, como você falou, ela acha que o valor dela enquanto pessoa está relacionado ao dinheiro, ou seja, aquela situação problemática com o dinheiro naquele momento. E isso não é verdade. A vida financeira de uma pessoa, ela não define quem ela é. Mas, infelizmente, muitas pessoas acreditam nisso. E isso acaba gerando ansiedade, insegurança, comparação, vergonha, baixa autoestima. Então, no meu trabalho, eu procuro resgatar essa força da pessoa. Ai, e que lindo isso! Sério, eu fico emocionada porque, assim, é uma coisa bonita, né? Eu acho, assim, transcende a questão do dinheiro, assim, de você ter um trabalho que às vezes pode mudar a vida, pode salvar a vida de uma pessoa, né? Rode, nos meus atendimentos eu procuro proporcionar para a pessoa um ambiente seguro, um ambiente onde ela se sinta acolhida, sem julgamentos, onde eu mostro para ela que é possível, sim, sair daquele sufoco e que errar faz parte da jornada. Ajudar alguém a organizar a vida financeira dela é ajudar uma pessoa a resgatar o valor, a voltar a confiar nela mesma. E isso realmente é transformador. Eu atendi um casal que, no final do nosso atendimento, no final da mentoria, ele falou assim: Edna, o seu atendimento conosco não foi só sobre números. Até no nosso casamento teve resultado, porque não é sobre números, é sobre pessoas. É sobre como ela está se sentindo, né? Como a gente já comentou, a pessoa se sente, a pessoa tem vergonha, a pessoa se sente, a autoestima está baixa, então é transformador mesmo, é transformador. E para mim é muito gratificante, sabe? Poder fazer parte da vida das pessoas dessa forma. E assim, eu vejo assim, às vezes você tem um casal, às vezes tem uma criança, e eu quando era criança, eu sofria às vezes na escola por não ter um calçado, porque então quando você faz esse trabalho, transforma a vida de uma pessoa, você está ajudando ali uma família e uma nova geração. Você tá poupando a criança, às vezes, conscientizando um pai e uma mãe, poupando a criança, às vezes, de ter um sofrimento, de ter ali uma vergonha, uma dor, né? Porque as dores da infância são muito grande, né? Na infância tudo fica vida, né? E o seu trabalho ajuda uma mudança de comportamento de geração para que outras crianças não passem o que a gente passou, né? O que crianças como eu, como outras crianças, que é muito comum, né? Enfim, na nossa realidade do nosso país, de crianças que às vezes não tinham um calçado adequado, não tinha roupa adequada e que sofreram com isso, né? E os pais, às vezes, por não saber como lidar com aquilo, né? Explicar para a criança, sofria também junto, né? Exatamente. Quantas famílias, né? E o seu trabalho hoje traz essa transformação, né, de sociedade. É pequenininho, mas eu tenho certeza que tem grandes mudanças, né, é transformador, como você falou. Se você puder, Edna, fala pra gente como que funciona esse atendimento com você, como que é lá, a gente chega lá e fala que Edna, tô devendo, tenho dívida, o que eu faço, eu ganho isso, como que funciona? Então, normalmente as pessoas que mais me procuram são as pessoas que estão com dívidas. Então, para todas as pessoas, a gente faz uma conversa inicial para que eu possa entender a situação que a pessoa está passando e como eu posso ajudá-la. Então, é uma conversa inicial, não tem custo nenhum essa conversa, enfim, é para a gente entender. E a partir daí a gente começa um trabalho, normalmente vai ali de 7 a 10 encontros, para que a gente vá fazendo um trabalho gradual, né? Envolve um trabalho de comportamento também da pessoa e também entrar na parte dos números mesmo, porque, né, a gente precisa olhar para isso. Então, assim, no atendimento de pessoas físicas, né, é um atendimento, como eu falei, de 7 a 10 encontros, mais ou menos, onde a gente vai tratando a parte comportamental e também vai olhando para os números, para
para como a pessoa usa o dinheiro, onde ela usa, e aí a gente tem que olhar. Então, aquela questão do medo de olhar para o extrato, então a gente vai romper essa barra, porque a gente precisa estar olhando para essas dívidas, valores e tal. E eu atendo também empresários. Aí nas empresas já é um processo muito mais longo, porque a gente precisa também, né, ter uma conversa inicial para entender como é que está o financeiro dessa empresa, né, até que ponto que a pessoa tem essa questão financeira estruturada, senão a gente inicia o processo estruturando, frente de caixa, fluxo de caixa da empresa. Aí precisa ser um processo mais longo, porque a gente precisa ter aí, talvez, pelo menos uns 3 meses, né, se a pessoa não tem nada ali de quanto que ela vende, quanto que ela gasta, enfim, todos esses números, a gente precisa aí de, no mínimo 3 meses. Mas uma das coisas que o empresário mais tem dificuldade hoje é na separação do dinheiro que é da empresa, do dinheiro que é dele enquanto empresário, que não é junto, tem que ser separado isso, tem que ser separado. Então esse é um trabalho que a gente faz com os empresários também, além de outras coisas relacionadas à empresa, né. Ah, é ótimo. E não só empresários, mas autônomos também, né? A gente tem o meu público, né? A maioria é mulheres, autônomas, né? Empresários também. E é difícil isso que você falou, né? De separar o dinheiro da empresa, o que é para isso, e o dinheiro pessoal, né? É bacana isso também. E se você que está assistindo a gente se interessou pelo trabalho da Edna, né? Que vocês sabem, vocês perceberam que não é uma coisa superficial, realmente é um atendimento aí é, humano, né? E profundo, né? Que vem mesmo para fazer mudanças significativas na sua vida financeira e na sua vida como um todo. Tá aí o Instagram da Edna, né? Para você lá entrar em contato com ela, o WhatsApp também tá aí. Se você se interessou, é só entrar em contato e agendar aí esse atendimento, né? Para você saber se você se encaixa aí nesse perfil dessa pessoa que vai mudar a realidade financeira. Espero que seja. E espero que essa entrevista, né, tenha trazido para você que às vezes está com problema de dinheiro, né, essa sensação de valor próprio, de valor enquanto ser humano, e de não agregar o valor do dinheiro, né. Muita gente passa por problema financeiro, às vezes a pessoa tem muito dinheiro, né. Eu falo, quanto mais dinheiro você tem, mais responsabilidade, quando quebra, você tem um monte de, às vezes tem um monte de funcionário, então assim, todo mundo passa por isso, gente, todo mundo passa por problema de dinheiro. Então não vamos associar isso ao nosso valor. Então é esse o nosso objetivo aqui com essa entrevista. Agradeço muito a Edna por essa oportunidade, né, da gente conversar sobre isso, de trazer a experiência aqui. E é isso, gente. Manda o vídeo para quem vocês acham que vai servir. Curte, comenta aí, se tiver alguma dúvida, comenta aí no vídeo, né? A gente vai responder, que se a gente não souber, se eu não souber, a Edna responde, tá? Vamos bater papo, vamos conversar e falar sobre dinheiro, né? Eu faço as pessoas assim, não pode falar de dinheiro. Não, vamos falar assim, quanto mais a gente falar, mais dinheiro vem. Com certeza, com certeza. Falar de dinheiro é muito importante, porque mexer no bolso, as pessoas às vezes conversam de muitas coisas dentro de casa. Casais, às vezes, passam por dificuldades onde um não sabe da dificuldade do outro. Então, é um assunto importantíssimo para todos. Faz parte da nossa vida, faz parte da vida de todos nós, né? Então, isso, vamos colocar na mesa. Com certeza. É isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. Tchau.